Quais são os trunfos e os gargalos do Brasil para ter também em seu rol de títulos, além do maior e um dos melhores exportadores de carne commodity, o de grande player competitivo na exportação de carne premium? Quem responde para a gente é o doutor Roberto Grasselet, palestrante que anda pelo Brasil e leva muita informação aos pecuaristas, tanto da seleção genética quanto da pecuária comercial. E ele está hoje aqui no Noticiário Tortuga. E quando a gente anda com o Noticiário Tortuga pelo Brasil afora, a gente encontra com especialistas, com técnicos, com pessoas que são realmente consideradas celebridades do nosso setor, porque tem muita informação para dar e são requisitadas como palestrantes. É o caso do Roberto Grasselet, que ele é gaúcho, natural lá de Santana do Livramento, né? Mas ele roda o Brasil levando muita informação que é importante para o agro, para a evolução da atividade pecuária, em termos de marketing, de gestão, e é um grande pensador do agro, mas é médico veterinário. Bem-vindo ao Noticiário Tortuga, Roberto. Uma satisfação conversar com vocês. Eu já tive excelentes momentos com a empresa Tortuga, já fizemos bastante coisa junto. A gente sempre se encontra em bons eventos técnicos que têm o objetivo de promover os bons exemplos e os bons projetos da carne brasileira de qualidade. Porque sim, o Brasil está numa cruzada de um bom produtor, um produtor profissional, e cada vez mais a régua do consumidor sobe e nós estamos fazendo esforço para acompanhar essa demanda. Tá certo, ele comentou que a gente se encontra em bons eventos. Nós estivemos com o Noticiário Tortuga, né, acompanhando, fazendo a cobertura da FEICOT 2025, lá em Presidente Prudente, no estado de São Paulo, e ele foi um dos palestrantes, e ali, muito interessante o assunto. Vamos então abordar essa parte da carne de qualidade e tudo que a gente vem pensando, divulgando e tentando fazer. É uma jornada, né? A pecuária moderna brasileira, ela tem 50 anos como pecuária, atividade profissional de forma organizada. Só que é bem verdade que é nos últimos 20 anos que nós nos profissionalizamos na produção de carne. Passamos da produção de boi para a produção de carne. E qual é a sutil diferença disso? É entender que a gente não produz boi para produzir boi, a gente produz boi para produzir carne. E ao produzir carne, o Brasil, com esse tamanho, com os superlativos que tem, ele chama a atenção. E chama a atenção principalmente do consumidor de carne, que disse, olha, eu preciso que vocês aí produzam cada vez mais e cada vez melhor. A nossa produção tem então, graças ao trabalho de empreendedores, de produtores rurais, de pecuaristas que têm esta visão, se conectam com pessoas certas, se conectam com frigoríficos, se conectam com empresas sérias e profissionais, e esses caras têm desenvolvido excelentes projetos. Então tem uma mudança de chave em curso agora. Isso está acontecendo em 2023, 2024, 2025 e eu acredito particularmente que vai acelerar muito. E o que é essa virada de chave? O Brasil seguirá sendo um grande produtor de carne commodity. Porém, o Brasil vai aumentar a sua participação no mercado mundial de qualidade premium. Porque nós sabemos fazer. A gente está vendo os projetos pulverizados Brasil afora. Hoje, em todos os estados da federação, a gente encontra bons projetos de cadeia curta de carne de qualidade. Se tem pessoa fazendo, significa que é possível fazer. Basta que a gente se organize, basta que a gente conecte e coloque ao redor da mesa as pessoas certas, basta que a gente traga empresas sérias. Veja, quando eu digo aí que a gente tem 50 anos de pecuária moderna, se pega na área da tortuga, na área da mineralização, olha o que evoluiu a ciência fina, a nutrição ajustada em termos de entender como que o animal processa aquele mineral, aquele aditivo, aquele núcleo que nós estamos dando para ele, como que ele se beneficia disso e, mais modernamente, como que isso favorece a digestibilidade da dieta dele, emitindo menos emissões de gás de efeito estufa, porque este é um atributo muito importante para esta carne de qualidade. Então veja, que desde a molécula do sal, passando pela dosagem do sêmen, passando pelo animal, passando por entender o que o Instagram do consumidor quer, tudo isso precisa estar depositado e resumido em cada pedaço de carne que a gente produz. E é nessa batalha que a gente está. Enquanto essa cadeia ela vai adiante,
em conjunto e tracionando quem às vezes tem um passinho mais lento? Enfim, sempre tem, né? Inovação requer isso. Inovação fala disso, né? Uma curva de inovação parte do pressuposto de tem aqueles que se jogam sem mesmo saber direito e sem ter todas as respostas, são os super empreendedores. Tem aqueles que estão um passo atrás e que aí primeiro esperam os bons exemplos para ver se é possível, diminuem os riscos, gostam de desenhar o projeto mais detalhadamente e aí sim se lançam, são os segundos a chegarem. E tem aqueles que nunca irão. E veja bem, quando eu digo que o Brasil está evoluindo para uma produção de carne de qualidade, eu não estou dizendo que toda a carne do Brasil será de qualidade premium. Não é isso. Eu estou dizendo que a fatia de produtores que se destinam, ela não para de aumentar. O Brasil seguirá lotando containers e containers e containers de carne segura, de carne sanitariamente correta, mas de uma qualidade mediana para ser exportada. Isso seguirá acontecendo. Mas a fatia de produtores que se destinam a participar de projetos de carne de qualidade só fazem aumentar. Você como o especialista que é, qual a relevância da pecuária em termos de geração de emprego, de geração de felicidade, de renda, de sustentação do agro? Sabe que essa é uma pergunta muito boa e é uma pergunta que bom que está sendo feita por uma profissional de comunicação. Porque a gente fala tanto nos últimos 20 anos do impacto sustentável que a carne precisa observar, que a gente precisa observar isso, e a pecuária tem trabalhado muito fortemente, mas eu em todos os trabalhos que faço sempre coloco uma pitada muito grande, além de meio ambiente, uma pitada muito grande de toque humano, de gente. Tudo o que a gente faz tem a participação efetiva e diferenciada do toque humano. Todos os projetos de carne de qualidade premium que a gente vê, tanto os que a gente trabalha quanto os que a gente vê sendo bem realizado, tem motorista caprichoso, tem vaqueiro caprichoso, tem o açougueiro atencioso, tem lá um funcionário dentro de um frigorífico zelando para que cada para daquele corte ele fique esteticamente perfeito. Então assim, além do impacto socioeconômico da cadeia da carne brasileira, que a gente sabe que é gigante, né? Nós somos um setor que emprega muita gente Brasil afora, a gente tem ao redor aí de 5.400.000 propriedades rurais com pecuária de corte no Brasil, e isso é feito por gente. Quando a gente leva um steak para o consumidor, quando a gente leva um pedaço de carne e a gente consegue traduzir com um viés de comunicação, que ali dentro tem o trabalho de centenas de pessoas, a gente conseguiu fazer. E eu sempre pego, repetindo, o toque humano como um diferencial desses produtos. É tão sensorial, né? A gente saborear uma carne, degustar um lácteo. E eu, como consumidora e jornalista, eu só tenho a agradecer a quem faz esse mercado e quem ajuda esse pessoal a melhorar cada vez mais. Obrigada, viu? Obrigado. Inclusive, não posso deixar de fora os profissionais de comunicação. Os profissionais de comunicação têm prestado um serviço gigantesco nestes últimos 20 anos, porque pouco se falava sobre carne na mídia aberta, né? Agora, no momento que a gente embalou, que a gente consegue apresentar, é indispensável publicitários, designers de marca, jornalistas, marqueteiros, enfim, todo mundo muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada também pela participação no Noticiário Tortuga, sempre bem-vindo. Valeu, obrigado. E que toda essa cadeia siga pujante, consolidada, forte e cada vez evoluindo e melhorando. É isso, né? Quem faz pecuária, quem se alimenta da proteína animal, quem trabalha, tem que trabalhar e fazer tudo também com um toque de felicidade. E o Noticiário Tortuga traz um pouco disso para vocês também, com grandes exemplos de fazendas que trabalham bem, que são modelo, que são cases de sucesso. E você vê que é possível fazer também aí na sua terra com o seu rebanho. E se você quiser rever entrevistas, né, visite o nosso site noticiariotortuga.com.br. Lá você tem também a revista, né, o Noticiário Tortuga escrito. Você pode fazer o download e tem uma boa leitura. E aqui no canal também, nas playlists, muita informação para você. E a gente tem um programa novo, de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde. Obrigada pela audiência, até mais.